Rui Sousa e Silva é médico otorrinolaringologista há quase 40 anos. Em julho foi diagnosticado com cancro da próstata. Foi operado e pela primeira vez teve de parar de trabalhar. Parou um mês. É sobre isso que falamos hoje no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral em parceria com a Fundação Champalimau. Rui Sousa e Silva, obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversarmos aqui um bocadinho sobre esta experiência toda. Vamos partir do início. Como é que chegou ao diagnóstico? Houve algum sintoma que levantasse suspeitas? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E conforme já partilhei consigo há pouco, fiquei muito surpreendido com o convite. E alertei logo quem me convidou que eu seria um péssimo exemplo para uma entrevista deste foro. Por duas razões. A primeira, passo a enunciar, foi por ir revelar como é que um médico consegue ser tão inconsciente para esperar pelos 60 anos para pela primeira vez recorrer e fazer um estudo ou uma consulta de prevenção, que foi o que me aconteceu. E achei interessante, de facto, ser convidado e fiz questão de vir precisamente para partilhar essa realidade. É que eu nunca tive queixas deste foro, do foro otológico, portanto, nunca tive a necessidade de acordar durante a noite para urinar, nunca acordei de manhã com essa urgência e também um pouco por aí, e o meu desleixo de nunca ter feito uma consulta de prevenção e de diagnóstico. E cheguei aos 60 anos e até um bocadinho por peso de consciência decidi que ia fazer essa avaliação. E pronto, foi tiro no porta-aviões. A primeira abordagem que fiz, descobriu-se então essa situação, essa realidade de cancro da próstata localmente avançada. Uhum. E como é que reagiu ao diagnóstico? Qual foi o primeiro impacto? O diagnóstico nem foi feito no sítio devido. Como médico e com o meu networking, falei com um colega radiologista, de quem sou amigo, e responsável por um centro de referência em Lisboa, e pedi-lhe para me fazer um estudo imagiológico, um exame, neste caso uma ressonância. Ele questionou-me qual era o motivo para fazer. Eu disse, olha, estou aqui há alguns tempos com uma alteração de sensibilidade de uma perna, depois se veio revelar que era um sintoma que não tinha nada a ver com a questão que nos traz aqui, e com a questão atual. E eu de facto confessei que, olha, aos 60 anos nunca fiz nenhum estudo, nunca fiz nenhuma consulta de urologia, e se fiz uma PSA, que é um estudo analítico, é uma análise para detectar um antigénio específico no sangue e que pode ser um bom indicador para a presença ou a evolução desta doença, nem sequer isso tinha feito. Como o meu colega e o meu amigo desvalorizou, mas disse, vamos lá fazer o exame. E pronto. Foi ele que me deu essa notícia, um pouco apreensivo. Deu-me a notícia, olha Miguel, tens aqui de facto uma questão e que tens que resolver com muita brevidade. Nessa altura eu recebi essa notícia com muita apreensão, mas estranhamente resignado. Resignado porquê? Porque de facto tive uma postura completamente irresponsável e quando tive aquele sintoma, e como médico, comprei o pior cenário. E, portanto, a minha cabeça de médico e com o meu raciocínio levou-me a pensar que tinha, de facto, um cancro, que seria na região pélvica e que estaria avançado pelos sintomas neurológicos. Uhum. Pronto, lembro perfeitamente das últimas palavras desse meu colega nesse momento em que nos despedimos, foi Miguel, agora aqui a prioridade é matar o bicho sem dar muito cabo do indígena. Uhum. E essas palavras ficaram, até ficaram e justificam a escolha do centro que eu fiz para me tratar. Uhum. É Champalimau. É Champalimau neste caso. Uhum. O facto de ser médico teve algum impacto na forma como depois encarou o diagnóstico e todo o processo de tratamento? Sente que a profissão o ajudou ou até atrapalhou? Olha, o facto de ser médico não ajuda muito, porque de facto na nossa cabeça de médico, o nosso conhecimento, nós acabamos sempre por comprar o pior cenário. Acho que nesta situação o papel a situação ou a postura do leigo ou de quem não percebe acaba por facilitar um bocadinho lidar com esta realidade. E eu acho que inconscientemente adotei essa postura, talvez como mecanismo de defesa. Mas por outro lado também me sinto um privilegiado porque assim que se soube desta minha realidade e eu partilhei com colegas, médicos e amigos, houve de facto uma grande mobilização à minha volta
que me facilitou muito a vida. A ponto, numa certa altura, e conhecendo muitos centros de referência de inegável competência em Lisboa, instalou-se uma angústia, que era a angústia da escolha. Onde é que eu agora vou escolher? Porque há centros, de facto, em Lisboa, e ainda bem, que, de facto, são muito competentes na abordagem desta realidade. E surgiu essa dúvida, que me criou aqui alguma angústia, mas aí a vida me foi muito facilitada na escolha de uma opção, porque alguém me disse, e foi um colega, tu não tens de te preocupar com isso. Isto foi mesmo antes das férias grandes, eu nessa altura fiz toda a abordagem diagnóstica e foi tudo muito célere. Fiz estudo imagiológico, foi que disputou todo este processo. Fiz uma biópsia, tudo o que tinha que fazer para se decidir da cirurgia. Depois houve ali um interregno de 6 semanas que teria que cumprir antes de ser operado e que eu aproveitei para gozar as minhas férias grandes. E de facto estava tão acompanhado que quase que me esqueci dessa realidade. E nessa altura expus essa dúvida, quem é que eu vou escolher para me operar? E também um colega e alguém me disse, não tens de te preocupar com isso, nós vamos resolver esse problema todo para ti. E tu vais ser operado onde nós dissermos. Não podia ter a vida mais facilitada, pois não? Sim, então a família e os amigos tiveram aqui um papel muito importante. Claro que sim, tiveram. E de facto eu senti todo esse envolvimento e essa mobilização facilitou muito, de facto, ultrapassar toda a ansiedade que na maior parte dos casos envolve este tipo de diagnósticos e o conhecimento deste tipo de situações. E foi muito difícil passar do papel de médico que cuida para o papel de doente que é cuidado e que precisa de alguma assistência? É como lhe digo, foi surpreendentemente fácil. E, portanto, até acho que foi um mecanismo de defesa que eu inconscientemente adotei. Aliás, porque estava rodeado de pessoas em quem tinha muita confiança e isso deu-me uma grande tranquilidade. Entretanto, teve de fazer uma cirurgia. Como é que foi a recuperação? Mas antes disso, depois, entretanto, fui apresentado a quem me operou. Pois é isso. De facto, acabei por escolher a Fundação Champalimau, apesar de saber da existência de outros centros de referência, mas depois de ter tido uma conversa com o responsável da unidade de próstata, que é o professor Jorge Fonseca, eu percebi porque é que devia escolher a Fundação Champalimau, porque no meu caso específico, da localização do meu tumor, do grau já de envolvimento local do meu tumor, apesar dos outros centros serem de inegável competência, este centro era o que tinha a maior casuística numa técnica que é inovadora e que penso que neste momento só lá é que é aplicada, que é uma técnica que poupa, pela sua abordagem, poupa muito as estruturas que, se forem afetadas, podem dar origem às complicações, que são aquelas temíveis complicações que levam muitas pessoas a entrar em negação quando têm conhecimento desta doença, nomeadamente incontinência urinária e disfunções eréteis. E teve algum efeito secundário particularmente marcante? Efeito secundário, como após a cirurgia? Sim. Pronto, depois o que eu estava a dizer, depois nesta conversa com o Jorge Fonseca, com o professor Jorge Fonseca, ficou perfeitamente claro para mim que seria o sítio ideal. E depois para mim isso foi muito natural, avançar para a cirurgia. Aliás, foi tudo muito rápido. A Fundação Champalimau é um sítio onde tudo acontece de uma forma articulada, onde há uma grande harmonia apesar destas doenças que têm este cariz tão pesado, no meu caso consegui viver aquilo de uma forma muito serena. E, portanto, de repente, e depois desta abordagem, eu vi-me no bloco operatório, lembro-me da cara da minha colega anestesista a dizer que agora ia dormir e imediatamente lembro-me de acordar e ver a mesma cara bonita e sorridente a dizer que a cirurgia tinha acabado, que tinha corrido tudo muito bem e que estava no meu quarto com pessoas que estavam cheias de saudade de falar comigo. Portanto, no próprio dia da cirurgia eu tive rodeado de familiares e de amigos, a ponto de correr com eles da minha sala, do meu quarto, ao fim do dia, a dizer, olha, eu fui operado hoje. Eu tive uma cirurgia de 5 horas e eu precisava descansar.
Portanto, nesse aspecto, não sei se venho ao encontro da sua questão, imediatamente após o pós-operatório, foi para um pós-operatório praticamente indolor, obviamente com alguns constrangimentos, uma vez que essa cirurgia é uma cirurgia que é invasiva na medida em que é feita através de umas incisões abdominais, 5, 6 no meu caso. Portanto, houve ali alguns constrangimentos de ter um dreno, alguns constrangimentos de ter uma algália, que nunca tinha passado por isso. Pensei que fosse pior. Tolerei relativamente bem. E esse internamento de 2 noites na Fundação foram muito tranquilos e sem sofrimento de maior. Ao fim desses 3 dias, de volta para casa. Com a algália. É o único contratempo, a algália, porque torna a dizer que continuei a não sentir dores e mantive essa algália durante 13 dias e ao fim de 13 dias tive a primeira consulta de pós-operatório, uma consulta primeiro com uma equipa de enfermagem para fazer os procedimentos dos pensos pós-operatórios, de remover a algália, de questões mais generalistas e também de fornecimento de algumas informações do que é que se seguiria. E nesse mesmo dia tive a consulta então com o médico que me operou, o professor Dr. Jorge Fonseca, o meu médico, urologista, que estava muito contente com o resultado imediato da cirurgia e de facto estava muito esperançoso com todo o outcome que poderia vir daí. Neste processo todo, e antes da entrevista, disse-nos que tentou viver o processo sempre com muita esperança. O que é que o ajudou a alimentar essa esperança? Olha, acima de tudo a confiança, porque de facto eu fui muito claro e muito transparente. A primeira vez que estive com o Dr. Jorge Fonseca, eu disse-lhe, olha, eu conheço outros centros, no meu networking tenho conhecimento de outras pessoas, e expus-lhe mesmo esta questão. O que é que me levará a escolhê-lo assim para me tratar? E ele foi tão assertivo como isto, dizer, olha, aqui é onde nós temos melhor casuística para resolver o seu problema. Eu achei um bocadinho forçada aquela resposta, até achei que poderia ser um marketing assim um bocadinho que eu habitualmente não recorro, mas depois pensei e disse, não, de facto, nesta situação, o médico tem que mostrar bastante confiança, tem que dar confiança ao doente. Tudo aquilo que ele me disse, com o conhecimento médico, me fez sentido. E o que, de facto, me deixou convencido que era ali que tinha que tratar foi ele ter olhado para os exames, ter olhado para mim e ter dito, Miguel, isto é para curar. Ele não disse, não vamos tentar curar, ele disse, não, isto é para curar. Pronto, fiquei rendido. E passei a ter muita confiança. E, de facto, a relação médico-doente é uma relação muito particular, porque é, acima de tudo, uma relação de confiança. E se tivermos confiança, segue-se, então, essa tranquilidade que me perguntou como é que eu tinha vivido com tanta tranquilidade e com tanta esperança. Baseia-se tudo na confiança. Por ainda estar a recuperar, há algumas atividades que para já não pode voltar a fazer, nomeadamente alguns tipos de desporto. Que atividades é que lhe fazem mais falta? E já arranjou algum hobby ou ocupação nova pelo caminho? Não... Olha, o meu problema, na realidade, não é arranjar hobbies, porque isso hobbies eu arranjo em todo lado e a qualquer minuto eu sou um bocadinho hiperativo. E até acho que foi por essa razão que o Dr. Jorge Fonseca decidiu dar-me autorização de começar a trabalhar mais cedo, que ele percebeu que eu fazia mais esforços e fazia mais disparates em casa, onde supostamente devia fazer um repouso, do que a trabalhar. Porque só teve parado um mês. Tive parado um mês. Portanto, ao fim do mês retomei a minha atividade clínica, que assenta essencialmente em consultas e cirúrgica também. Mas no meu tipo de cirurgias, quer dizer, fugi um bocadinho às cirurgias mais prolongadas, em que me obrigassem a ficar sentado mais tempo, mas praticamente todas as cirurgias retomei até agora. Portanto, à data de hoje, mais ou menos há 2 semanas que trabalho. E o que é que eu lhe posso dizer? Nestas 2 semanas de trabalho, nem me lembro da doença. Porque isto vamos ao encontro da segunda razão pelo qual eu disse ao meu colega Jorge Fonseca, sou um péssimo exemplo para
para vocês fazerem uma entrevista desta natureza. Primeiro, revelar a minha irresponsabilidade, que acabou de me dizer que acaba por ser uma mais-valia na medida em que alerta as pessoas para não o fazer. E essa é uma das razões que eu estou aqui, partilhar a minha experiência e dizer, por amor de Deus, vão fazer todos os exames que hoje em dia estão protocolados para fazer, porque a pior coisa que pode acontecer é, de repente, termos conhecimento de uma situação destas e pensarmos, se eu tivesse feito isto a tempo, tudo se tinha resolvido de uma forma mais simples. E essa sensação é terrível, porque já não há nada a fazer. Pronto. Porquê é que é mau exemplo novamente? Porque num pós-operatório de uma situação já de certa forma avançada, eu fui afortunado e bafejado pela sorte, que também a procurei, neste caso procurei junto ao meu colega, de não ter aquelas temíveis efeitos secundários que levam muitas pessoas a atrasar a abordagem desta doença. E, de facto, eu partilhei isso com o Dr. Jorge Fonseca. E que chegou a dizer-me, pá, Miguel, não exageres. Pá, essas coisas vão melhorando com o tempo. E disse ao Jorge Fonseca, eu não tenho qualquer problema de incontinência. E em relação à outra questão, não é aquilo que me preocupa mais neste momento, na gestão das prioridades, mas também não está comprometido da forma que poderia ser expectável. Pronto, ele ficou muito feliz. Eu disse, olha, isto não é um bom exemplo, porque isto pode dar o exemplo às pessoas, olha, podem atrasar como aquele médico responsável fez, porque depois há aqui uma pessoa que vai resolver o problema e vocês vão ficar ótimos. Não, não é assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e em medicina não há um caso igual. E o que eu posso dizer é que tive muita sorte no meio desta irresponsabilidade toda em que incorri durante tanto tempo. Por fim, ia-lhe perguntar se esta experiência teve impacto tanto na forma como exerce a profissão de médico, como na forma como olha para a sua própria saúde. Em relação à minha prática clínica, sinceramente pouco mudou. Quer dizer, eu sempre fui muito cuidadoso e muito zeloso com quem me procura e a quem eu posso ser útil. E, portanto, o que eu ofereço aos meus doentes, como aconteceu na Champalimau, e eu gostei de ver isso, foi serviços com a máxima competência que eu posso dar e com a máxima honestidade e dentro da boa prática. Portanto, isto caracteriza a confiança que é o que caracteriza a relação médico-doente. Portanto, eu também sou o primeiro médico, quando não me sinto competente em alguma questão, mesmo dentro da minha especialidade, sou a primeira pessoa a dizer ao meu doente, olha, eu não sou competente nisto, mas há ali alguém que é muito competente, eu tenho todo o prazer em referenciar para essa pessoa. Portanto, nesse aspecto não mudou nada o exercício da minha prática clínica. Em relação ao cuidado comigo, é óbvio que sim, porque agora estou em falta em relação a outras questões. Portanto, deu-se o caso de, aos 60 anos, nunca ter estado doente. As únicas doenças que eu tive na minha vida foram doenças do foro de traumatologia. Portanto, de colisões minhas com o planeta Terra, em inúmeras atividades desportivas que faço, ou físicas. Portanto, nunca tive. E, portanto, ter descurado desta forma. Neste momento estou muito mais atento. Não quero tornar a passar por aquela sensação de que se eu tivesse feito as coisas a tempo e de forma responsável, isto não estava a sentir isto que sinto agora. Houve uma coisa que eu não lhe disse, que eu acho que é importante. E quando me perguntou qual é que foi a minha reação quando soube da doença, estranhamente não pensei em mim. Pensei nas outras pessoas à minha volta, pensei na minha família, pensei nos meus amigos e pensei assim, que vergonha. Os meus doentes, pensei, que vergonha. Um médico deixar chegar as coisas a este ponto. Isso foi em relação aos meus doentes. Em relação aos meus amigos e à minha família, fiquei muito preocupado e muito penalizado por todo o trabalho que eu sabia que lhes ia dar a partir de agora, se as coisas corressem mal. Porque, de facto, uma pessoa quando está doente, todo o seu ciclo de relações também fica um bocadinho afetado e fica um pouco doente. E isso, de facto, marcou-me muito. E mais do que o problema pessoal, é todo o problema que transmiti às minhas relações e ficou-me de emenda. Portanto, agora vou esperar o tempo útil para fazer todos os outros rastreios que me são devidos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.